A Bíblia já anunciou o destino dos impérios e os Estados Unidos não são exceção. Será que Billy Graham viu o que Daniel profetizou? Poderia uma nação tão poderosa como os Estados Unidos estar à beira de sua queda? Em meio à sua grandeza, é possível que seu destino já tenha sido anunciado séculos atrás nas Escrituras? Em Daniel 2, versículo 21, lemos: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Esta afirmação nos lembra que nenhuma nação está acima do juízo divino e que Deus, em sua soberania, dirige a história dos povos segundo seu propósito eterno. Hoje, exploraremos como as visões proféticas do livro de Daniel poderiam estar revelando advertências claras para os tempos atuais e o futuro dos Estados Unidos. Mostraremos como as estruturas de poder, as decisões morais e os eventos globais se encaixam em um padrão profético que não podemos ignorar. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para as nações neste tempo crucial? Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer descobrir a profecia de Daniel. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. Desde o princípio da humanidade, grandes nações surgiram com força, poder e esplendor, mas nenhuma permaneceu eternamente. Cada império, por mais imponente que tenha parecido, teve seu início e seu fim marcado não pelo acaso, nem pela vontade dos homens, mas pelo decreto de Deus. Esta é uma verdade que muitos ignoram, mas que a palavra revela com clareza. Em Daniel 2, versículo 21, lemos: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Esta declaração não é poética, é profética. É um lembrete contundente de que os impérios não caem porque seus inimigos sejam mais fortes, mas porque Deus decidiu que seu tempo chegou ao fim. Nabucodonosor, rei de Babilônia, aprendeu esta lição da maneira mais direta. Ele governava o império mais poderoso de sua era, uma civilização que se acreditava invencível. Mas Deus lhe mostrou por meio de um sonho que tudo o que os homens constroem, por mais grandioso que pareça, é temporário. Daniel foi o instrumento usado por Deus para revelar o verdadeiro significado daquela visão. Uma grande estátua composta de diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e, finalmente, uma frágil mistura de ferro com barro cozido. Esta imagem não representava apenas impérios passados, mas também futuros. Era um mapa profético do poder humano. Cada seção da estátua mostrava como o domínio passaria de uma nação a outra, até chegar a um momento final, uma etapa instável e dividida, onde uma pedra não cortada por mãos humanas destruiria completamente todos os reinos anteriores, estabelecendo um reino eterno que jamais seria derrubado. Este sonho não é uma história isolada nas páginas antigas da Bíblia, é um espelho que reflete a realidade do mundo atual. Cada nação poderosa se alinhou, consciente ou não, com a sequência que Deus revelou a Daniel: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Todos cumpriram seu tempo. Todos foram instrumentos nas mãos do Altíssimo e todos foram derrubados quando seu propósito terminou. Não porque um exército rival fosse mais forte, mas porque suas estruturas, valores, orgulho e desobediência os afastaram de Deus. E quando uma nação se desconecta do propósito divino, sua queda não é uma possibilidade, é uma certeza. Os Estados Unidos não são exceção. Muitos o veem como uma nação intocável, o último bastião de liberdade, democracia e fé. Mas essa imagem, embora poderosa, não garante imunidade espiritual. A Bíblia não menciona diretamente os Estados Unidos, mas isso não significa que estejam ausentes do panorama profético. Ao contrário, todo império que influencia outras nações, guia a cultura global
dirige a economia mundial e intervém nos conflitos de quase todos os povos, está cumprindo um papel que não escapa ao design de Deus. Os Estados Unidos, como Babilônia em seu tempo, foram usados para cumprir certos propósitos: expandir o Evangelho, oferecer refúgio aos perseguidos, apoiar Israel, impulsionar avanços que abençoaram milhões. Mas esse mesmo país também promoveu ideologias contrárias à palavra, exaltou o orgulho nacional acima do temor a Deus e começou a legislar contra princípios espirituais estabelecidos desde o princípio. Em Isaías 40, versículo 15, lemos: Eis que as nações são para ele como a gota que cai de um balde, e como o pó miúdo das balanças são consideradas. Eis que faz desaparecer as ilhas como pó. Aos olhos de Deus, nenhum poder humano é autossuficiente. Nenhuma bandeira, nenhum exército, nenhuma constituição pode sustentar uma nação quando o juízo de Deus foi determinado. E este juízo não chega sem advertência. Daniel foi um instrumento de advertência para a sua geração. Ele não apenas interpretou sonhos, revelou destinos. Com clareza e reverência, explicou a Nabucodonosor que seu poder vinha de Deus e que, ao esquecê-lo, seu reino seria quebrantado. E assim aconteceu. Hoje, as sinais não vêm na forma de estátuas sonhadas por reis antigos, mas continuam visíveis. Vemos isso na confusão política, na divisão social, na violência crescente, nos desastres naturais que quebram recordes, na cultura que exalta o imoral e chama o bem de mal. Quer saber se os exercícios cairão? Comente, vem com tudo e se inscreva no canal. Fique até o fim. Tem uma revelação chocante. Os Estados Unidos, como nação, encontram-se em uma encruzilhada espiritual, não por estarem perdendo poder militar ou influência econômica, mas por se afastarem do temor a Deus. E isso, segundo as Escrituras, é o verdadeiro princípio da sabedoria. Em Salmos 33, versículo 12, está declarado: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Mas o que acontece quando uma nação abençoada decide dar as costas àquele que a abençoou? A história dá a resposta, mas a palavra a confirma. Babilônia foi advertida. Em meio à sua arrogância e desenfreado, uma mão escreveu na parede do palácio do rei Belsazar: Men, Men, Tekel, Parsim. Daniel foi chamado mais uma vez para interpretar esta mensagem, e o que disse foi estarrecedor. Em Daniel 5, versículo 27, pesado foste na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, o império caiu. Não houve mais advertências. O juízo foi imediato. O que Belsazar não compreendeu foi que o privilégio de liderar uma nação poderosa traz consigo uma grande responsabilidade diante de Deus. Quando essa responsabilidade é ignorada, a paciência divina tem um limite. Hoje, muitos se perguntam se estamos perto de um colapso global, se o mundo, como o conhecemos, mudará para sempre. Embora existam muitas teorias humanas, a única perspectiva que oferece verdade eterna é a da Bíblia. Quando analisamos o que ocorreu com os grandes impérios, entendemos que o colapso não foi produto de uma única causa, mas de um conjunto de decisões espiritualmente cegas que afastaram as nações de sua origem divina. Essa é a advertência que devemos ouvir hoje. Não é uma alarma política, nem uma mensagem sensacionalista. É uma última advertência espiritual. Em Provérbios 14, versículo 34, está escrito: A justiça exalta uma nação, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Este versículo foi citado inúmeras vezes em momentos de crise, mas raramente foi verdadeiramente aplicado. Não se trata de discursos patrióticos, nem de hinos nacionais. Trata-se de voltar ao fundamento que verdadeiramente sustenta os povos: a obediência a Deus. Quando essa base é removida, mesmo o mais poderoso
cambaleia. Roma caiu não quando foi invadida, mas quando perdeu sua essência moral. Babilônia caiu não quando suas muralhas foram atravessadas, mas quando zombaram do Deus Altíssimo, usando os utensílios do templo para suas festas profanas. As nações não são destruídas de fora. Desmoronam de dentro quando a alma coletiva esquece o Criador. Muitos nos Estados Unidos ainda clamam a Deus, oram, jejuam, mas também há multidões que promovem leis que contradizem abertamente a palavra. Quando uma nação aprova o que Deus chama de abominação, o juízo já começou, não necessariamente por meio de fogo do céu, mas na forma de confusão, crise, seca espiritual e perda de propósito. Daniel entendia isso com clareza. Ele viveu no meio de uma cultura idólatra, mas não se contaminou. Foi luz em meio às trevas, não com rebeldia, nem com violência, mas com firmeza espiritual. Sua fidelidade não apenas o salvou, mas fez com que reis reconhecessem o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. E isso é o que este tempo exige: homens e mulheres como Daniel, pessoas que entendam que o destino de uma nação não depende apenas de escolhas políticas ou tratados econômicos, mas de sua relação com o Deus eterno. Em Jeremias 18, versículos 7 a 10, Deus declara algo impactante. No momento em que eu falar contra povos e contra reinos, para arrancar, derribar e destruir, se aquele povo contra o qual falei se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensei em lhe fazer. E no momento em que eu falar de uma nação e de um reino, para edificar e plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não ouvindo a minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha determinado lhe fazer. Antes de mergulhar, comente: Deus está falando. Se você sente o chamado, curta, se inscreva e assista até o final para uma surpresa impactante. Esta passagem mostra que o juízo não é inevitável se houver arrependimento, mas também deixa claro que o favor divino pode ser retirado se o pecado persistir. Este é o momento de analisar espiritualmente os acontecimentos, não com olhos naturais, mas com discernimento. As sinais estão aí. O relógio profético segue avançando. As escrituras não falham, e a advertência é clara. Cada império que ignorou a voz de Deus foi quebrantado. Os Estados Unidos foram grandemente abençoados, mas também grandemente advertidos. A história de Daniel não é apenas uma lição para o passado, é uma revelação para o presente. É a voz de Deus falando a uma geração que corre o risco de repetir os erros de seus antecessores. Você, que está lendo isso, faz parte desta geração. Não está vendo esta mensagem por acaso. Você é parte do remanescente que ainda ouve, que ainda crê, que ainda clama. Não subestime seu papel, não minimize o poder de sua oração. Daniel orou por sua nação, chorou pelos pecados de seu povo e permaneceu firme, mesmo quando lançado na cova dos leões. Sua vida foi uma intercessão viva. Esse mesmo chamado está sobre você. Enquanto muitos zombam, você pode se posicionar na brecha. Enquanto outros celebram o pecado, você pode elevar sua voz em santidade. Enquanto a escuridão avança, você pode refletir a luz do reino que vem. A pergunta não é apenas se os Estados Unidos cairão. A pergunta é: o que você está fazendo diante desta advertência? Porque quando Deus revela algo, não é para alimentar o medo, é para despertar a fé. Não é para semear desespero, mas para provocar uma decisão. O tempo da indiferença terminou. Hoje, mais do que nunca, a mensagem de Daniel ressoa como um eco do céu. Deus tem o controle da história. Ele levanta e derruba, e seu reino é o único que permanecerá. Quando uma nação começa a chamar luz às trevas e trevas à luz, quando suas leis são escritas não para honrar a Deus, mas para desafiá-lo, então
o juízo já não é uma ameaça futura, é uma consequência em andamento. A história bíblica não mostra quedas súbitas, mas processos espirituais prolongados de degradação moral que conduzem a um ponto sem retorno. E esse padrão se repete em cada império que tocou o poder com soberba. A decadência moral não é apenas uma sinal de corrupção interna, é o prelúdio inevitável do colapso. Não há queda política que não tenha sido precedida por um afundamento ético. Não há colapso militar sem uma fratura espiritual que o anteceda. Babilônia não caiu por falta de recursos, nem por fraqueza tática. Caiu porque seu orgulho espiritual a fez esquecer o Deus que a permitiu prosperar. Em Daniel, vemos isso com clareza. Belsazar organizou uma festa profana usando os utensílios sagrados do templo. E enquanto celebravam sua suposta invencibilidade, uma mão invisível escreveu na parede o veredicto divino. Naquela mesma noite, o reino foi entregue aos medos e persas. O que derrubou Babilônia não foi uma estratégia militar, mas uma afronta direta ao Deus Altíssimo. O que derrubou Babilônia foi a arrogância moral de pensar que podiam zombar do sagrado e não colher consequências. Em Romanos 1, versículos 21 a 24, encontramos um retrato preciso do processo de decadência de qualquer sociedade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Por isso, Deus os entregou à imundícia nas concupiscências de seus corações. Vamos lá? Se acredita na palavra, deixe um like e comente amém. Não saia antes do fim. Há algo que vai abalar você. Quando uma cultura nega a verdade de Deus e abraça seus próprios desejos como norma, a justiça divina não precisa intervir com fogo do céu. Basta que Deus os entregue às suas próprias decisões. Essa é a pior forma de juízo, porque a sociedade se autodestrói de dentro, sem sequer reconhecer que já está sob condenação. Os Estados Unidos foram fundados sobre princípios que, embora não fossem perfeitos, estavam enraizados em um reconhecimento do divino. O clamor por liberdade religiosa, a referência constante à providência de Deus, a valorização da família, a defesa da vida e do trabalho, tudo isso fazia parte de um design que buscava honrar aquele que governa sobre as nações. No entanto, os séculos trouxeram prosperidade, e a prosperidade trouxe orgulho. E o orgulho, como sempre, nublou a dependência de Deus. A modernidade não apenas alterou as estruturas externas, mas começou a esvaziar os fundamentos internos. Tolerou-se primeiro o que era contrário à palavra, depois se celebrou, em seguida se impôs. E finalmente, se legislou não apenas como direito, mas como virtude. A cultura deixou de resistir ao mal e começou a redefini-lo como bem. Em Isaías 5, versículo 20, lemos: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz. Esta não é uma expressão poética. É uma sentença. É a descrição de uma sociedade que perdeu toda a referência espiritual, onde a consciência foi cauterizada, onde os mandamentos de Deus foram substituídos por agendas humanas e onde a moral não se baseia no eterno, mas no conveniente. O juízo, nesses casos, não chega como surpresa, mas como desfecho lógico. O livro de Jeremias nos mostra como o povo de Judá, embora tivesse templos, sacrifícios e festas religiosas, havia caído em tal estado de corrupção que Deus mesmo lhe disse, por meio do profeta: Como podes dizer, não sou impura, não andei após os Baalins? Olha o teu proceder no vale, reconhece o que fizeste. Jeremias 2, versículo 23, a decadência moral é ainda mais grave
quando se camufla com aparência de piedade. Quando uma nação cita Deus em seus discursos, mas o nega com suas leis, está mais perto do juízo do que aquela que nunca o conheceu. Porque a quem muito se dá, muito se exige. Em Ezequiel 16, Deus compara Jerusalém a uma mulher que, tendo sido resgatada e adornada por seu esposo, decidiu prostituir-se com os ídolos das nações. O linguagem é cru, mas revelador. A traição não foi apenas espiritual, foi moral. A cidade, símbolo do povo de Deus, trocou sua glória por imundícia, sua dignidade por vergonha. O texto diz: confiando na tua formosura, te prostituíste por causa da tua fama. Ezequiel 16, versículo 15. Essa é a imagem de toda a nação que, tendo sido engrandecida pela graça divina, decide confiar em seu próprio esplendor e esquece a fonte de toda a bênção. Hoje, os pilares que sustentaram os Estados Unidos estão sendo sistematicamente desmantelados. A instituição do casamento foi redefinida, não com base nas escrituras, mas na pressão cultural. A vida humana foi desvalorizada a ponto de ser tratada como um objeto opcional, e o direito de tirá-la tornou-se um suposto avanço civil. A educação deixou de formar o caráter para se tornar um campo de doutrinação ideológica. A liberdade de culto, que foi uma das razões fundacionais do país, encontra-se cada vez mais cercada por normativas que silenciam a verdade bíblica. Tudo isso não é casual. É o reflexo de uma nação que trocou sua bússola moral por uma narrativa que exclui Deus. Quando o pecado se institucionaliza, o juízo se acelera. Em Gênesis 6, versículo 5, antes do dilúvio, a Bíblia diz: viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Preparado para a verdade? Comente "Quero saber" e se inscreva agora. Fique até o último segundo. A revelação final vai te surpreender. O juízo chegou porque a maldade não era isolada, era cultural. Não era ocasional, era permanente. Esse mesmo padrão se observa em Sodoma e Gomorra. Quando o pecado deixou de ser privado e tornou-se orgulho público, o juízo desceu. Judas 1, versículo 7, confirma que essas cidades sofreram o castigo do fogo eterno como exemplo. O que o mundo chama de liberdade, a palavra chama de rebelião. O que o mundo exalta como progresso, Deus denuncia como corrupção. Em Apocalipse 18, versículo 3, descreve-se a queda de Babilônia, a Grande, uma figura que representa não apenas uma cidade específica, mas um sistema de poder que embriagou as nações com sua imoralidade. Porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de seus deleites. Esta imagem representa uma civilização entregue aos prazeres, à cobiça e ao desprezo pelo sagrado. É o reflexo de um mundo que trocou a glória de Deus por imagens corruptíveis e que fez do pecado sua identidade. O mais revelador deste passagem é que a queda não é causada por forças externas, mas pelo peso de sua própria maldade. E a advertência é clara. Em Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, nem recebas parte das suas pragas. Uma nação pode ter poder militar, influência diplomática e riqueza material. Mas, se sua base moral está corrompida, seu colapso é apenas uma questão de tempo. Não há império tão forte que resista ao juízo de Deus quando despreza sua justiça. O Salmo 9, versículo 17, declara com contundência: os ímpios serão lançados no inferno, todas as nações que se esquecem de Deus. Esta palavra não distingue entre grandes ou pequenas potências, não se refere apenas a indivíduos, mas a povos inteiros. O esquecimento de Deus
não é uma falha intelectual, é uma rebelião moral. É agir como se ele não existisse, como se sua palavra não tivesse peso, como se seu juízo não fosse real. O pecado individual é grave, mas o pecado estrutural, quando se torna parte do sistema legal, educacional e cultural de uma nação, provoca consequências profundas e duradouras. É por isso que o clamor dos profetas foi sempre o mesmo: voltai-vos ao Senhor, apartai-vos do mau caminho, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Porque sabiam que a única forma de evitar o colapso era o arrependimento coletivo. Em Joel 2, versículo 13, somos exortados: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e se compadece do castigo. Esta misericórdia ainda está disponível, mas não pode ser invocada sem uma rendição total. O Evangelho não transforma apenas vidas individuais, também pode redimir culturas. Mas quando uma nação rejeita essa redenção e prefere seu pecado, a proteção divina se retira. E sem essa cobertura, mesmo o império mais sólido se torna pó. Esta verdade está inscrita em cada página da história sagrada. Os impérios não morrem de velhos, morrem de orgulho. E o orgulho, quando combinado com a apostasia, prepara o cenário para o juízo. A decadência moral nem sempre é percebida como tal por quem a vive. Na maioria das vezes, ela se disfarça de progresso, de inclusão, de justiça. Mas a justiça que contradiz a lei de Deus não é justiça, é perversão. A tolerância que nega a verdade não é virtude, é engano. E a compaixão que aprova o pecado não é amor, é cumplicidade. A palavra é clara, embora o mundo não queira ouvi-la, e essa palavra julgará as nações. Jesus o disse em João 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia. Não há desculpas para ignorar o que está escrito. A Bíblia advertiu há séculos o que aconteceria quando as nações se afastassem do caminho. E essas advertências não são simbólicas, nem distantes, são diretas e atuais. Os Estados Unidos foram uma nação privilegiada, mas esse privilégio implica responsabilidade, e quando a responsabilidade é abandonada, o privilégio se torna juízo. Ainda há tempo, ainda há espaço para o arrependimento, mas o relógio profético não para, e a decadência moral, se não for confrontada, terminará em destruição. Assim foi, assim será. Deus não executa juízo sem antes levantar uma advertência. Esta é uma constante em toda a Escritura. A cada povo, a cada reino, a cada império que esteve no limiar do colapso, Deus falou. E quando Deus fala, não o faz para intimidar, mas para redirecionar. Sua voz não chega para destruir sem causa, mas para mostrar que mesmo em meio ao juízo, há uma saída para quem ouve. Cada vez que um povo se desviou de seu caminho, o Senhor enviou uma voz profética que gritasse desde o limiar do desastre. E quando essas vozes foram ouvidas, houve restauração. Mas quando foram ignoradas, o juízo foi irreversível. Em Amós 3, versículo 7, Deus declara com solenidade: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esta declaração revela um princípio divino inalterável. Deus não age sem advertir. Ele dá sinais. Ele levanta vozes. Ele interrompe a rotina das nações para que despertem. Fez isso com Israel, com Judá, com Nínive, com Babilônia. E hoje continua fazendo. Não há nação que esteja à margem deste princípio. Toda a estrutura de poder que se levanta sob o sol, cedo ou tarde, será confrontada pela voz de Deus. Daniel foi essa voz em meio à Babilônia. Ele não era político, nem general,
nem líder revolucionário. Era um homem de oração, um servo consagrado. E foi exatamente sua intimidade com Deus que lhe permitiu interpretar os sonhos que nem os sábios do império podiam entender. Ele não adivinhou, não especulou, ouviu de Deus e, quando falou, o fez com a autoridade que só tem aquele que esteve na presença do Altíssimo. Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra em seu tempo, foi abalado pelas palavras de um jovem exilado, não por sua eloquência, mas pelo peso espiritual de sua mensagem. Deus usou Daniel para advertir que todo o poder humano é efêmero se não estiver submetido à soberania divina. Esse mesmo Daniel, décadas depois, foi chamado por Belsassar para interpretar a escrita misteriosa na parede. Nessa cena, já não havia tempo para súplicas ou mudanças. O juízo estava decretado, mas ainda assim, Deus levantou seu servo para falar. Embora o destino já estivesse selado, a voz profética não foi silenciada, porque quando Deus fala, nem sempre o faz para evitar o juízo. Às vezes, ele fala para demonstrar que ninguém poderá dizer que não foi advertido. O mensagem foi claro. Em Daniel 5, versículo 27. Pesado foste na balança e achado em falta. Naquela noite, o reino caiu. Hoje, não temos uma parede com letras misteriosas, mas temos sinais, temos uma escritura completa, temos profecias que não expiraram e temos uma geração que, embora muitas vezes endurecida, ainda pode ouvir. Deus continua falando. Mas o problema não é a falta de voz profética, é a surdez espiritual das nações. Os Estados Unidos foram testemunhas de múltiplos chamados ao arrependimento, não apenas por meio de eventos globais, mas através de homens e mulheres posicionados por Deus para clamar em meio ao deserto espiritual. Vozes que confrontaram, intercederam, declararam a verdade sem temor, mas muitas dessas vozes foram ignoradas, silenciadas ou ridicularizadas. Em Jeremias 6, versículo 10, o profeta expressa com dor: a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos são incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles motivo de escárnio. Não a desejam. Esta atitude não é nova. Cada vez que a advertência divina chega a uma nação em decadência, sua primeira reação costuma ser de zombaria, rejeição ou indiferença. Não porque o mensagem não seja claro, mas porque o coração está endurecido. Mas a rejeição da advertência não muda a realidade do juízo, apenas o acelera. Deus levantou Noé em meio a uma geração corrupta. Durante décadas, enquanto construía a arca, ele pregou justiça. Noé não era um construtor profissional, era um pregador. Sua obra física era um testemunho visual do juízo que se aproximava. Cada martelada, cada tábua colocada, era uma proclamação de que o dilúvio viria. E veio, não por surpresa, mas como resposta a uma geração que desprezou a voz de Deus. Deus levantou Moisés para falar diante de Faraó. Não falou com diplomacia, não negociou, não maquiou a verdade. Disse que deixasse o povo de Deus ir. E com cada negativa, vieram as pragas. O Egito foi advertido repetidamente, mas seu coração se endureceu, e sua queda foi completa. Deus levantou Jonas para advertir Nínive, e embora o profeta inicialmente resistisse, a mensagem chegou, e nesse caso, o povo ouviu. O rei desceu de seu trono, vestiu-se de pano de saco, ordenou jejum e arrependimento, e o juízo foi detido. A diferença não foi o pecado da cidade, mas a resposta à advertência. Hoje, o clamor do céu não mudou. A voz profética continua dizendo: voltai-vos ao Senhor, abandonai os caminhos de impiedade, reconhecei que toda a nação está sob a autoridade divina. Os Estados Unidos foram advertidos, não uma vez, mas muitas.
por meio de eventos naturais que expuseram sua fragilidade, por crises internas que revelaram suas divisões morais, pela perda progressiva de valores que outrora foram a alma de sua identidade e pelo silêncio de Deus em muitas esferas onde antes sua presença era sentida. Em Apocalipse 2 e 3, Cristo mesmo fala às igrejas, 7 mensagens, cada uma com advertências, promessas e repreensões. Mas a todas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta frase se repete como um sino espiritual, porque não basta ouvir fisicamente. É necessário discernimento, é necessária humildade, é necessário o temor de Deus. Sem isso, até a voz mais clara passará despercebida. Uma nação que ignora os profetas, ignora também o Deus que os enviou. E quando isso ocorre, o juízo já não é uma ameaça futura, é uma realidade presente. Israel caiu porque desprezou seus profetas. Jerusalém foi destruída porque rejeitou a mensagem que lhe foi enviado repetidamente. Jesus chorou por essa cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Mateus 23, versículo 37. Esta lamentação não foi apenas emocional, foi o prelúdio. Christ's lament was not just emotional. It was the prelude to a destruction that came to pass a few years later. God speaks in time, but the opportunity is not eternal. When his voice is ignored, when his counsel is despised, when his patience is mistaken for absence, then the moment comes when judgment manifests, not due to a lack of love, but out of faithfulness to his justice. The purpose of the warning is not punishment, it is correction. God desires to avert destruction, he prefers repentance. Ezekiel 33, verse 11, expresses the heart of the Lord with clarity. As I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. But this desire cannot be fulfilled if the people do not respond. If sin persists, if rebellion takes root, if pride prevents hearing, then judgment comes not as a surprise, but as a consequence. The United States, like every blessed nation, has received greater light, and therefore greater responsibility. When that light is rejected, the judgment is more severe. The warnings have been many. The prophetic voices have not been lacking. But if the people do not respond, if the nation does not return to the fear of God, then the biblical pattern will repeat. The warnings are not for entertainment. They are to shake, to call for reflection, to break the hardness of the heart. Today, the warning does not come in the form of plagues or writing on the wall. It comes in the form of spiritual discernment, faithful preaching, and signs that no one can ignore. And in the face of this warning, the only correct response is humility. God does not delight in judgment. He delights in justice. And when a nation turns its face to heaven, it can still be restored. But if it persists, if it mocks, if it closes its ears, then there will be no excuse when the day comes. For God does not judge without first warning, does not punish without first speaking, does not bring down without first calling. But when his voice is ignored, the echo of that warning becomes a witness to the judgment that no one will be able to avoid. The vision that Nebuchadnezzar received in a dream was not a coded message exclusive to his time. That colossal statue that stood majestically in his sleeping mind was not merely a symbolic illustration of human power. It was a divine declaration that spans the centuries. From its head of gold to its feet of clay mixed with iron, that image represents the rise and fall of empires, the fragility of kingdoms,
and the sovereignty of the God who permits and destroys them. This statue was not a dead allegory. It is a living warning, one that has not yet concluded its fulfillment, one that speaks powerfully to this generation. Daniel, in interpreting the dream, did not limit himself to consoling the king with soft words. He declared with firmness that his kingdom, though glorious, was only the first in a prophetic sequence that would culminate in the collapse of all human powers. Each section of the statue's body represented an empire that would rule the world. The head of gold was Babylon. The chest and arms of silver symbolized the Medo-Persian dominion. The belly and thighs of bronze announced the rise of Greece, the legs of iron, the relentless power of Rome, and then the feet, the most fragile part, a mixture of iron and baked clay, unable to hold together on its own, unable to bear the weight of the rest. That is the stage in which we still live. The prophecy does not end with Rome. It continues in an era of division, in a stage where power is no longer concentrated in a single nation, but dispersed in contradictory systems. One part strong, another brittle, one part ordered, another unstable. This is the image of the feet of iron and clay, a structure that simulates strength, but is destined to collapse. Daniel explained that these feet represent a divided kingdom, a mixture of peoples that will never unite, just as iron does not mix with clay. What sustains the present is an unstable structure, and when a nation like the United States becomes part of that mixture, it inevitably inherits that fragility. Today, the world is not governed by a single power. It is fragmented among economic alliances, political blocs, multilateral treaties, and ideological conflicts that coexist in constant tension. Democracies coexist with dictatorships, free market systems, with authoritarian models, and traditional values with radically opposing philosophies. All of this forms part of the statue's feat. The United States, by its global influence, its military power, and its cultural centrality, fully participates in this final stage, not as a replacement for Rome, but as part of the system that stands on a mixture of strength and weakness, iron and clay. The most important thing is not to identify each historical part, but to understand that the statue as a whole represents the pride of human kingdoms. It is the image of power without God. It is the visible form of humanity's self-glorification. That is why the most striking part of the dream is not the statue itself, but what happens to it. A stone not cut by human hands breaks off from a mountain and strikes the statue's feet. It does not touch the head, the chest, or the legs. It strikes the base directly, and in doing so, the entire structure collapses. Nothing remains. The gold, silver, bronze, iron, and clay crumble to dust, swept away by the wind. Human power disappears, and what rises in its place is an eternal, indestructible kingdom that will never be handed over to another people. This stone is Christ. His kingdom is the only one that endures, and its arrival is not an improvement upon human systems, it is their replacement. It does not come to repair the statue. It comes to destroy it. This is what the prophecy clearly announces. Every system that tries to stand without the foundation of God's kingdom will be brought down, no matter its power, its wealth, or its technology. If it is part of the feat of iron and clay, it is doomed to fall. And if the United States is part of that structure, its collapse will be inevitable when the stone strikes. This is not an isolated threat. The Bible describes this event with multiple images. In Revelation 11, verse 15, we read, "The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said, 'The kingdoms of this world
have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever. This is the consummation of Nebuchadnezzar's dream. The kingdoms of the world will cease to exist as such because they will be absorbed by the kingdom of God. There will be no negotiation, no merger, there will be substitution. The stone does not ask for permission. It comes with authority. It is essential to understand that the fragility of the feet is not due to their outward appearance, but to their internal composition. The mixture of iron and clay reveals incompatibility. The tension of cultures, ideologies, philosophies, religions, and irreconcilable social structures forms a global system that appears solid, but cannot sustain itself for long. This system is present in international organizations, economic coalitions, divided governments, and polarized societies. The model of a nation that tries to please everyone, embrace every cause, tolerate every practice, and legislate in favor of everything that God abhors becomes part of the clay. What was once iron has weakened. The collapse is not external. It is born from the mixture. Daniel did not interpret that dream as an optional message, nor did he offer it as a possibility. He presented it as a decree from heaven. He said, "The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true, and its interpretation is trustworthy." Daniel 2, verse 45. The authority of this revelation was not in Daniel's wisdom, but in the origin of the message. It is a vision backed by divine sovereignty, and like all of God's words, it will be fulfilled in its time. The fall of the statue will not be due to wear and tear, but by direct intervention from heaven. The stone does not come as a consequence of deterioration. It comes as a deliberate act of judgment. What began as a historical sequence will end as a spiritual event. That is why it is a mistake to think that the world order can be stabilized with human agreements. No peace treaty, no political reform, no ideological shift will sustain forever a system that is already prophesied to fall. In Revelation 19, the glorious coming of the Messiah is described as a warrior who judges and fights with justice. His name is Faithful and True, and on his robe and thigh is written, King of Kings and Lord of Lords. He does not come as a reformer, but as a conqueror. His presence will not be negotiated. His kingdom will not be consulted. It will be established by the will of the Father. And before that kingdom, all others will fall. Nebuchadnezzar's dream must be read not as ancient history, but as an ongoing prophecy. The parts already fulfilled confirm that the rest will also come to pass. And what remains is the strike of the stone. What remains is the fall of every system not built on eternal truth. If today the United States continues to build on the foundation of clay, its fate is already sealed. If its government, culture, education, and economy continue to rely on unstable structures, it will be reached by judgment, not by a conventional war, not by a financial collapse, but by the stone that comes from heaven. The call is not to strengthen the clay, it is to come out of it. The call is not to reinforce the statue's feet, but to align with the coming kingdom. This is the most urgent message, because it is not just about one nation, but an entire humanity trapped in a system that is collapsing. The statue represents the pride of civilizations that have exalted themselves above God. The stone represents the end of that pride. There will be no further stage, no reconstruction, only the eternal kingdom. In Hebrews 12, verse 28, we are told, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful, and so worship God acceptably
with reverence and awe. This kingdom is the only one that will not be shaken. All others will be removed. Everything that is of iron and clay will be broken. Only the eternal will remain. This truth should lead us not to fear, but to decision. Because if you are in Christ, you are in the stone. But if you trust in the systems of the world, you are in the feet, and the feet will be struck. This prophecy is not optional, not interpretive. It is absolute. The end of the statue does not depend on human decisions. It depends on God's timing, and that timing is approaching. When everything that seemed solid begins to crumble, it will not be a coincidence. It will be the fulfillment of what Daniel spoke. And then, only those who have built on the rock will stand firm. The development of the end times, as presented in the Scriptures, is not limited to events within the people of Israel or to celestial signs. It also involves the nations that exert dominion on the world stage. It is not possible to understand the fulfillment of prophecies without considering the role of empires that, like chess pieces in the hands of God, have been raised to fulfill precise purposes at key moments in history. Among them, the United States has occupied a place of such profound influence that its participation or fall cannot be ignored in light of the Scriptures. Although the name of this nation does not appear directly in the Bible, its prophetic profile can be clearly perceived in the structure of the end times. A power that exerts global influence, shapes culture, economy, technology, and even the moral values of much of the world, cannot be outside the prophetic clock. What is happening today is not merely a chapter of geopolitical tensions, it is part of a design that God already announced through his prophets, when in Daniel 2, the succession of kingdoms that would dominate the earth until the appearance of the eternal kingdom was revealed. Not every name was detailed, but the way they would manifest was power, human glory, a mixture of structures, moral instability, and inevitable collapse. The world today is in that final phase, and within that context, the United States represents much more than one nation among many. Its role as a cultural, military, and spiritual pillar for decades positions it as a hub from which both blessing and contamination have been projected. From its inception, it has had a dual influence. On one hand, it has been an instrument for the expansion of the gospel, the defense of biblical values, and support for Israel. But on the other hand, it has also become the epicenter of ideologies that directly oppose the order established by God. This duality is not accidental. It is the reflection of a nation that has been raised with purpose, but finds itself in the tension between its original calling and its current deviation. Revelation 13 presents the figure of two beasts. One rises from the sea and represents oppressive and global power systems. The other rises from the earth, with the appearance of a lamb but the voice of a dragon, promoting the worship of the first. This second beast cannot be understood simply as a religious symbol. Its language of economic dominion, its ability to influence worship, and its role in exerting influence beyond the spiritual are notable. Many scholars have associated this figure with power structures that, under the appearance of freedom, promote an agenda contrary to the kingdom of God. And while it would be reckless to assert with certainty that this image represents a specific nation, the traits of control, persuasion, economic power, and benign appearance reflect aspects that are evident today in the functioning of many structures that dominate from the West. The United States,
with all its technological power, its media reach, and its ability to shape consciences on a global scale, is deeply intertwined in that system. Its decisions no longer affect only its territory, but have consequences on the laws, beliefs, and values of other nations. The model it exports is often accepted without filter, without discernment. Influence becomes imposition. And what seems like progress is, in reality, a departure from the truth. This is where its role in the end times becomes evident, not by its name, but by its effect. Isaiah 47 describes a Babylon that considered itself eternal, secure on its throne, convinced that no one would match it. You said, "I will be a queen forever," and you dared not consider these things or reflect on what might happen. Now then, disaster will come upon you, and you will not know its origin. Ruin will fall upon you, which you will not be able to avert. Isaiah 47, verses 7 and 11. These words, though originally directed at the Babylonian Empire, resonate today with force in those nations that believe their power is sufficient to withstand any judgment. Geopolitical pride, national arrogance, and trust in human structures blind leaders and peoples. But God has already established the end from the beginning. Jesus himself, when speaking of the end times, pointed out that there would be signs in the nations. He said that men's hearts would fail them for fear and expectation of the things coming upon the world, for the powers of the heavens would be shaken. This shaking is not only atmospheric, it is spiritual, political, economic, and moral. It is the trembling of systems before they are replaced by the kingdom that will not be shaken. The fall of a nation, like the United States, in this context, cannot be understood solely as a political or military disaster. It would, in reality, be the fulfillment of a prophetic stage. It is not necessarily an immediate fall or a sudden event. It may be a process of internal collapse, loss of moral authority, internal division, economic chaos, or spiritual breakdown. When a nation is found wanting in the balance, as Belshazzar was, the process has already begun. God's patience has a limit. And when the purpose for which a nation was raised has been abandoned, then its fall is part of the advancement of the kingdom of heaven. The feet of iron and clay are already being struck. Global alliances are unstable. Ideologies clash with violence. Truth has been replaced by opinion, and the world staggers. In the midst of this confusion, each nation takes its place in the prophetic fulfillment. The United States, by its history, its influence, and its current condition, cannot remain on the sidelines. It is within the system that will be shaken. And if it does not return to obedience, if it does not recover its fear of God, then its fate will be the same as all the empires that rose in arrogance and forgot the Lord. The word has been spoken, the map has been drawn, the pieces are already in motion. Nothing will stop the fulfillment of what was revealed. But there is still time to discern. There is still space to understand that the fall of human kingdoms is not a tragedy, but a transition, a preparation for the eternal kingdom. And those who understand the times, who align with the stone not cut by human hands, will not be moved. For though the kingdoms of the world fall, the kingdom of God remains forever. When everything built by man begins to crumble, when systems are exhausted and powers tremble, the only hope is not found in reforms or human leaders. It's in the kingdom that cannot be shaken. While empires collapse one by one, while confusion dominates the thrones of the earth, only one structure remains unalterable: the government of God.
It is not sustained by human laws or dependent on ballot boxes. It does not fluctuate with the economy or respond to military coalitions. Its foundation is eternal, and its authority has no beginning or end. In Hebrews 12, verse 28, it is written, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful, and so worship God acceptably with reverence and awe." This kingdom is not symbolic, not an abstract idea. It is a spiritual reality that will be fully manifested in the appointed time. It is the kingdom that Daniel saw in his interpretation of Nebuchadnezzar's dream. That stone not cut by human hands that destroyed the statue and became a great mountain that filled the whole earth. It does not come to collaborate with the systems of the world. It comes to replace them. The hope is not in avoiding the fall of nations, but in standing firm when everything falls. The kingdom of God is not in danger. It never has been, because its origin does not depend on the earth, but on heaven. Jesus, when questioned by Pilate, responded clearly, "My kingdom is not of this world." John 18, verse 36. He did not come to occupy a political throne. He came to establish an eternal government that transcends generations and continents, and that kingdom will never be handed over to another people. The fall of human kingdoms has been announced, and the fulfillment of that word is inevitable. But within that reality, the invitation is clear. Abandon the system that will be brought down and surrender to the government that will never end. It is not just about surviving the judgment, but about belonging to what remains. Each nation, no matter how powerful, has a set time. Every human structure has an end, but the kingdom of Christ will have no end. Isaiah 9, verse 7 declares, "Of the increase of his government and peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from now on and forever." Those who are part of this kingdom have a different position in the face of the crisis. They are not at the mercy of chaos. They do not depend on political favor or the financial system. They are under the covering of the eternal King. Philippians 3, verse 20, reminds us that our citizenship is in heaven, from where we also await the Savior, the Lord Jesus Christ. This transforms the way we live and hope. We no longer fear the collapse of the world because we belong to the kingdom that will never fall. The prophetic warning is not to provoke panic, but to awaken. And the awakening must not end in fear, but in alignment. There is no refuge in the structures destined to fall. The only safe place is in Christ. He does not offer an improvement of the world. He offers an exit from the fallen system. When this is understood, the focus changes. We no longer fight to preserve what must fall, but to enter what has been prepared since before the foundation of the world. The kingdom is already among us. Its final manifestation is approaching, and when it is revealed in fullness, everything else will be removed. What is not built on the rock will be destroyed. But those who have made the kingdom their priority, their foundation, and their destiny will not be shaken. They will remain, not because the world allows it, but because God has decreed it. When a nation reaches the height of its power, the greatest danger is not external, but internal. It is not in enemy armies or economic crises. It is in forgetting the purpose for which it was raised. For every nation that God allows to prosper has a role within his eternal plan. It is not by chance that a nation influences millions, that its decisions reverberate to the farthest corners of the planet. That influence is part of a divine commission. But when the commission becomes pride,
and the influence becomes idolatry, the same force that raised it can become judgment. The United States was raised with a responsibility. Its role is not eternal, but decisive, and its fall, if there is no return to the original design, will not be merely historical. It will be spiritual, because what breaks is not just a political structure, but a lost opportunity to reflect the glory of God before the nations. That is the true warning behind Daniel's prophecy. It is not a prediction about the end of a country. It is a call to remember that when the kingdom of God is established, everything that does not belong to it must give way. A mensagem contida na profecia de Daniel e nas palavras de Billy Graham ressoa como um chamado urgente, não apenas para uma nação, mas para cada coração que anseia por viver segundo a vontade de Deus. Ao refletir sobre a advertência de que até os maiores impérios, como os Estados Unidos, podem cair se ignorarem os princípios divinos, sinto uma mistura de reverência e responsabilidade. A história de Daniel, com sua coragem inabalável e fidelidade em meio a uma cultura idólatra, me inspira profundamente. É um lembrete de que Deus não apenas julga nações, mas também chama indivíduos a serem luz em meio às trevas. No contexto brasileiro, onde a fé é um pilar central da nossa cultura, essa mensagem ganha ainda mais relevância. Vivemos em uma sociedade vibrante, cheia de paixão e calor humano. Mas também enfrentamos desafios como desigualdade, corrupção e a crescente secularização que tenta apagar os valores cristãos. O que Daniel nos ensina é que, independentemente do caos ao nosso redor, nossa postura pessoal pode fazer a diferença. A primeira lição que extraio é a importância da fidelidade a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor celebra o pecado. Daniel não se curvou aos ídolos de Babilônia, mesmo enfrentando a cova dos leões. No Brasil, onde a influência cultural muitas vezes nos pressiona a seguir modismos ou a silenciar nossa fé para evitar conflitos, essa coragem é um exemplo. Posso aplicar isso na minha vida diária ao permanecer firme em minhas convicções, seja no trabalho, na escola ou nas conversas com amigos. Não se trata de impor crenças, mas de viver com integridade, mostrando com ações que minha fé é mais do que palavras. É um estilo de vida. Como brasileiros, somos conhecidos por nossa alegria e hospitalidade, e essas qualidades podem ser usadas para refletir o amor de Cristo, mesmo em ambientes hostis. Outra lição poderosa é o chamado ao arrependimento. A profecia de Daniel e as advertências de Billy Graham mostram que o juízo divino não é inevitável se houver humildade e mudança de coração. Jeremias 18, versículos 7 a 10, nos lembra que Deus está disposto a mudar o destino de uma nação ou de um indivíduo que se volta para ele. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos crises sociais e políticas, essa verdade é um convite para orarmos não apenas por nós mesmos, mas por nossa nação. Posso aplicar isso orando regularmente pelo Brasil, pedindo sabedoria para nossos líderes e renovação espiritual para nosso povo. Além disso, o arrependimento começa comigo. Reconhecer minhas falhas, buscar perdão e viver de forma que honre a Deus. Em uma cultura que valoriza a comunidade, posso compartilhar essa mensagem com minha família, amigos e igreja, incentivando todos a se voltarem para Deus. A mensagem também me desafia a ser uma voz profética, como Daniel foi. Ele não era um líder político ou militar, mas sua intimidade com Deus o capacitou a falar verdades que abalaram reis. No Brasil, onde a religiosidade é forte, mas muitas vezes superficial, posso aplicar isso sendo um testemunho vivo da palavra. Isso significa estudar as Escrituras com diligência, como Daniel fez, e compartilhar a verdade com amor,
e ousadia. Em um país onde as redes sociais têm um impacto enorme, posso usar essas plataformas para espalhar mensagens de esperança e fé, sempre apontando para Cristo. Não preciso ser um pregador famoso como Billy Graham. Posso ser um Daniel no meu bairro, na minha escola ou no meu trabalho, influenciando com pequenas ações diárias. Por fim, a profecia de Daniel me lembra que o reino de Deus é eterno, enquanto os reinos humanos são temporários. Isso me dá perspectiva em um mundo cheio de incertezas. No Brasil, onde muitas vezes nos preocupamos com crises econômicas ou instabilidade política, essa verdade me consola e me orienta. Posso aplicar isso focando no que é eterno: minha relação com Deus, meu serviço aos outros e minha preparação para o reino que não será abalado. Como brasileiro, posso viver com a paixão que nos caracteriza, mas direcioná-la para propósitos maiores, ajudar os necessitados, fortalecer minha comunidade de fé e viver com gratidão, como Hebreus 12, versículo 28, nos exorta. Essa mensagem não é sobre medo, mas sobre esperança. É um convite para alinhar minha vida com o reino de Cristo, sabendo que mesmo que tudo desmorone, aqueles que estão na rocha permanecerão firmes. Gostou dessa mensagem poderosa? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Comente abaixo: quero ser luz, se você sentiu o chamado para viver como Daniel nos dias de hoje. Fique até o fim, porque temos uma revelação final que vai te impactar. Vamos juntos espalhar essa advertência e viver para o reino eterno.